como fazer um excelente trabalho na sua oficina. Atenção para não ter prejuízo, e aqui nesse vídeo eu te oriento com inúmeras dicas que vão te auxiliar a não ter prejuízo aí na sua oficina. O cliente chega para você e diz: preciso fazer uma revisão na minha moto. O seu olho até brilha de felicidade. Pois é, mas existe aí pegadinhas da revisão e de qualquer outro serviço que você pode e deve ficar atento. Primeiro, muitas vezes o cliente acaba omitindo fatos que podem trazer situações desgastantes e você, fazendo perguntas, estará poupando a sua oficina de problemas, certo? Em alguns casos, anote todas as declarações do cliente na ordem de serviço e peça que ele assine e se resguarde. Lembre-se, um passo à frente sempre. Rose, mas o que eu vou perguntar? É simples. Por exemplo, o cliente chega na sua oficina e diz que quer fazer uma revisão. Explique ao seu cliente o que é uma revisão, uma manutenção preventiva que corrige alguns problemas, como vazamentos de suspensão, peças gastas, como pastilhas de freio, cabos, rodas, enfim, manutenções que devem sempre ser realizadas. Pergunte ao cliente se a moto dele apresenta algum defeito, falha ou motivo que talvez ele possa achar que com uma revisão o problema será solucionado. Muitos procuram a oficina para fazer uma revisão para resolver um problema elétrico em motores, pois eles acham que a moto vai ficar nova de novo. Cuidado com o estado das motocicletas. Estando a moto muito ruim ou que nunca tenha passado por uma revisão de verdade, posteriormente, após a revisão da moto, o dono vai achar que você deveria ter deixado ela 0 km. E para deixar a moto em ótimas condições, o gasto será alto. Não tenha dó e fale para seu cliente. Indague sobre o que realmente ele quer. Meus amores, eu aprendi na marra. Não tem essa de achar que cliente é bonzinho, não. Tem os que são, sim. Muitos pagam pelos poucos que passam pelo nosso caminho e tentam nos dar uma ré. Uma vez eu peguei um cliente para fazer uma revisão. Ele agendou e levou a moto para que fosse feito o serviço. Moto nova, tinha cerca de 15 mil quilômetros, era uma Titan 160. E eu caí na besteira de não questionar o motivo da revisão. Isso mesmo, pode ser moto nova ou velha, você não pode deixar de questionar. Fizemos a revisão, como de praxe, e ao finalizar, o mecânico dá ali aquela voltinha em volta da oficina para saber se ela está perfeita e macia. Ok, entregamos a moto. 2 dias depois, volta o cliente. A minha moto está com defeito e vocês não viram na revisão? Defeito? Que defeito? Ela falha. E por mais que eu argumentasse com o cliente que ele não tinha me dito nada sobre ela falhar, ele ficou debatendo ali o motivo que levou ele a fazer uma revisão. Conclusão, não gosto de dor de cabeça e pago para sair de uma briga com o cliente, quando o erro é meu, e nesse caso foi, porque eu não indaguei. O fato da moto dele ser nova era apenas uma revisão, mesmo simples, fazemos isso diariamente. Além de ter que descobrir o defeito, e juro, sem cobrar 1 centavo do cliente, tive que pagar uma peça chamada sensor TP. Ela falhava em alta e não andamos em alta em moto de cliente, pois não havia necessidade. E ele não disse nada ao abrir o atendimento. E se ao menos eu tivesse questionado, daquele dia em diante, eu não julguei moto nenhuma mais pela aparência. E todos que ali chegam para falar que desejam uma revisão, enchemos de perguntas para tentar sugar o máximo de informação, para não ter esse tipo de pegadinha. O cliente pode ter agido de má fé,
o cliente pode não ter agido de má fé também, mas cabe a nós que sabemos do mundo das duas rodas para auxiliar e solucionarmos da melhor maneira o problema do cliente. Se eu, ao menos, tivesse indagado, acredito que ele não omitiria. E caso tivesse omitido, eu teria argumentos e ainda assinado por ele da omissão. Ou seja, ele não teria razão quando foi me dizer que eu não resolvi o problema. Pois na cabeça dele, a revisão ia resolver o problema e assim como na cabeça de muitos também. O melhor a se fazer, nesse caso, era primeiro achar o problema que levou ele a buscar por uma revisão e junto fazer o orçamento, colocar no diagnóstico o motivo da moto falhar. Não julguem pelo estado da moto. Uma moto já de muitos anos tende a apresentar outros defeitos, vocês sabem disso. Já na elétrica, no motor, ou podem estar sem problemas nenhum, principalmente se é um cliente que tem manutenções em dia. Não deixe nenhuma moto passar sem saber o fato que o cliente pretende. Não esqueça de fazer um checklist na frente do seu cliente. Isso mesmo, geralmente o cliente não fica atento a detalhes da sua moto, mas após a revisão, ele vai olhar tudo no mínimos detalhes e um amassado, um arranhão sem combustível pode acabar te trazendo prejuízo. Agora, para fazer uma boa revisão, você já tem tudo o que precisa para iniciar. Com os dados da reclamação do cliente, vamos imaginar a primeira hipótese. Moto 1. Cliente quer fazer uma revisão na moto, não apresenta nenhum defeito. Ao dar início aos trabalhos, o segundo passo é dar prosseguimento no orçamento. Sim, o orçamento é importantíssimo para começar e não haver discórdias no final. Outra coisa no orçamento que você evita é aqueles pedidos de fiado. Sim, ali você informa já as formas de pagamento para prosseguir nos trabalhos. Não tenha medo de repassar valores para o seu cliente, passe a realidade, não fique pensando que é caro ou coisa do tipo assim. Repasse tudo que encontrar de errado, todas as peças de revisão que estiverem danificadas, caso não substituídas, possam comprometer o seu trabalho e a segurança do cliente. Na verdade, não aceite nada que possa comprometer o seu serviço. Se tem que fazer, faça, e se o cliente se recusar, dispense o serviço. Peça para que o mecânico ande com a moto antes de desmontar e assim colocar no orçamento tudo e não deixar passar nada despercebido. Cada parafuso, trava, porca, arruela que faltar, coloque no orçamento. Se está faltando parafusos, porcas, coloque. Esquece de colocar um parafuso aí na moto do seu cliente para ver se ele não volta para reclamar. Tire fotos, isso é muito importante. Eu, com 10 anos de experiência, digo, pouquíssimos clientes querem ficar na mão, então eles vão se virar de cabeça para baixo e fazer de tudo de acordo com o que você passar. É a vida deles que está em jogo e isso pesa. Parem com um negócio de jeitinho brasileiro e se atente a cada detalhe para que o seu serviço seja cada vez mais perfeito. Com o passar do tempo, a sua agenda de revisão, que é maravilhosa para aumentar a receita, fica lotada. Desde que o serviço que você preste seja top, o seu cliente passa a te recomendar como excelência no assunto. Eu sempre ouço os meus clientes de revisão dizer a seguinte frase: Rose, a minha moto saiu daqui zero de novo. Não existe satisfação melhor do que ouvir isso, que o seu cliente gostou do seu trabalho.
o cliente passa a te recomendar. É verdade, eu não cresci porque investi em propaganda, em marketing não. Eu cresci por causa de recomendações por um serviço bem prestado. Veja no Google aí, nos stores, para vocês analisarem o que os clientes falam da nossa empresa. Isso é a maior recompensa que você pode ganhar. Hoje, todo mundo quer saber se alguém presta um bom serviço. Ele vai aonde? Ele vai na internet e lá ele encontra informações que você nem imagina a seu respeito. O seu cliente sai dali e fala para um amigo, um desconhecido, e logo ele já pesquisa ali para saber as suas avaliações. Pois é, você acha que se esse amigo aí vê várias avaliações positivas, ele vai pensar em outro quando tiver um serviço para fazer? Perfeito, vamos continuar. Feito o orçamento, é hora de repassar ao cliente. Observe outra pegadinha aqui. Se porventura você aconselhar o seu cliente a efetuar algum serviço e ele não autorizar porque não achou relevante, é hora de colher a assinatura novamente, como eu sempre faço, em 2 regras: orçamento aprovado, orçamento reprovado. Eu passo o orçamento, ele tira itens que podem comprometer a segurança, principalmente dele, eu refaço, retirando o que ele solicitou e ele assina que está aprovado. E o outro, ele assina como reprovado. Quando compromete o meu serviço, eu prefiro não aceitar. Pois se eu sei que não vai ficar bom, por que eu vou perder tempo para depois ouvir reclamação e para piorar, ganhar uma fama ruim? Mesmo assinando, se eu dou alternativa, eu sou responsável. Na verdade, em todos os serviços, se o cliente se recusar a fazer por qualquer motivo que seja financeiro ou não, interessante para ele no momento e que compromete a segurança dele, eu solicito que ele assine dizendo que está ciente, mas que não autoriza. Acontece pouco, mas acontece. Já pensou? O cliente está com a moto na oficina e sai dali dias depois se acidenta, porque o freio traseiro não funcionou. Você recomendou que ele trocasse o cubo, por exemplo, já que estava gasto demais com folga e nem a lona 0,50 dava jeito. Os familiares dele vai pensar assim: nossa, ele acabou de tirar a moto da oficina, a oficina fez coisa errada. É assim. Já parou para pensar dessa forma? Pois é. Como eu, operadora do direito aprovada na OAB, penso essas coisas assim e já vejo advogado roendo as unhas para pegar um processo desse tipo e logo ganhar uma ação de bandeja. Imagine a enrascada, sua empresa ter que contratar advogados, gastos, provar com técnicos. Você evita muitas dores de cabeça se está um passo à frente. Uma vez, um dos meus melhores clientes, antigo, ou seja, não julgue por isso que ele não deve assinar. Não pense assim, é um tiro no pé. Novo ou cliente antigo, a regra é a mesma. Eles podem ali não ter entendido na hora do orçamento e retira itens importantes, por exemplo. Nesse exemplo que eu darei agora, não foi uma revisão, foi uma troca de rolamentos do câmbio. Era uma Bros 150 e ao abrir e fazer o orçamento, ele acabou reprovando a troca da embreagem, que estava ruim. Condenamos. Como não compromete o nosso serviço, fizemos da maneira que ele queria, mas alertamos. Na cabeça dele, poderia rodar mais com aquela embreagem queimada e não deu muita atenção ou não cabia no bolso dele naquele momento. Assim fizemos da maneira que ele pediu, mas com a ressalva de que ele havia cancelado a embreagem.
assinou o serviço aprovado e também assinou o serviço reprovado. E por um tempo arquivamos todos esses documentos. Dias depois do serviço pronto e a moto já entregue, ele retorna com a moto sem andar. E teve ali a surpresa que já sabíamos. A embreagem foi pro saco de vez. Mas não sei por que ele esqueceu que havia retirado a embreagem do orçamento. E o que fizemos? Dissemos a ele: fulano, essa peça agora tem que abrir novamente para trocar a embreagem que você retirou do orçamento. Mostramos o orçamento assinado por ele e o reprovado antes. Ele pagou uma nova mão de obra que poderia ter sido evitada. Mas suponhamos que ele não tivesse assinado nada e nós tivéssemos apenas falado. Assinando, ele não lembrava. Imagine se fosse só palavra. Palavras caem ao vento. Vocês acham o quê que aconteceria? Já ia ficar na conta da oficina. Com toda certeza, ele poderia ficar magoado e não voltar mais. Um cliente que toda a família vai na loja acaba levando embora os familiares também, por um motivo bobo desses. Agora vamos para uma nova hipótese. E antes de começar, eu quero deixar um recado importante para você, mecânico, dono de oficina, administradoras lindas que estão chegando por aqui, me enviando perguntas, me contando suas histórias, como a Dani, lá de Piquet, de São Paulo, a Edilane, lá da Baixada Fluminense, no Rio, Fábia, a Carla, assim como diversos mecânicos, o Alaxon, o Robson, lá de Minas Gerais, meu conterrâneo. Quero pedir para você deixar um like nesse vídeo, se inscrever, comente aqui para alavancarmos esse canal e assim chegarmos a muito mais pessoas que assim como você, para fazermos uma rede de oficinas organizada pelo país afora, ser reconhecidos na profissão de mecânico e se tornar uma referência onde você trabalha. Foi para isso que criamos esse canal e com o intuito de somar, ajudar nossos amigos a crescer, mostrando com teoria as práticas que aplicamos dentro da nossa oficina, um dos ramos mais desvalorizados que tem hoje, a mecânica. E estamos em todas as redes, no Instagram, no Telegram, no YouTube, no Face. E para não perder nada e tirar o máximo de proveito para o seu negócio, cada rede tem as suas peculiaridades. Por isso eu aconselho você a seguir lá no Face, no Insta também, pois lá eu falo direto da oficina, mão na massa. Ops, graxa. Segunda hipótese, vamos lá. Moto 2. Cliente quer fazer uma revisão na sua moto e está com 50 mil quilômetros rodados. Não é seu cliente ainda, está te procurando pois sabe da sua fama de bom mecânico top na cidade. Opa, ele chega jogando isso nos seus peitos. Me falaram que você é o melhor mecânico dessa cidade para dar um trato na minha moto. Fulano, Beltrano são meus amigos e são seus clientes. Eles só trazem a moto aqui para você, porque diz que você é fera. Você enche igual um sapo cururu, o peito de orgulho. Parece que vai explodir de tanto ouvir elogio, mas acalme-se, respira, relaxa, para não ser enganado pelo seu ego. É uma coisa eu posso te dizer, quando o cliente que não é seu cliente ainda chega com esse tanto de elogio, pode ter certeza que vem bomba por aí. Primeira resposta, agradeça os elogios, fale obrigado. Buscamos sempre o melhor para os nossos clientes. E para desenvolver um bom trabalho, eu preciso que o senhor ou a senhora me relate tudo que acontece com a sua motocicleta.
e assim poder elaborar o orçamento de acordo com a necessidade de cada moto. Não significa que o problema de uma seja igual da outra. Vocês estão sacando o diferencial? O profissionalismo? Veja, você não falou nada de revisão. E enquanto o cliente discorre a você todos os fatos que ele quer que você veja, você vai anotando e fazendo perguntas para que nada seja omitido ou esquecido. E ali naquele momento, faz um checklist como de costume para não ter que pagar nada depois de brinde. Se ele falar, quero ver freios, a frente tá puxando, tá vazando óleo na bengala e também tem um barulhinho no motor. Ops, ligou o alerta aí, sacou a jogada? Vai até o veículo, analise se aquele barulhinho é grave ou não. Geralmente, mecânico que tem conhecimento sabe fazer análises só de escutar o barulho. Você já corta o mal pela raiz. Esse barulho não resolve com revisão. Ou para arrumar esse barulho, não é questão de revisão. Aqui o motor tem que abrir e tal. Se você quiser, posso elaborar um orçamento para você de revisão e outro da parte que está fazendo esse barulho. Possa ser que não há necessidade de abrir o motor e para quem já mexe há tempo, sabe quais as principais peças para resolver, por exemplo, um rolamento do comando com defeito. Nesse caso, você pode elaborar um orçamento informativo para que ele tenha ideia do que ele possa gastar. Lembrando que não está aberto e que pode sim haver divergências após abrir, que aquilo é apenas para ele acompanhar junto às condições dele no momento e aprovar o serviço ou não. Para fazer você não perder tempo abrindo o motor e depois passar para o cliente e ele alegar que não vai fazer e você ter que fechar e não ganhar nada por isso. Ou seja, apenas preparação de terreno para que você não perca tempo, porque perder tempo é perder bufunfa, grana. Há casos em que não será possível esse diagnóstico, pois o motor está como uma escola de samba e não dá para saber se está batendo saia de pistão, válvula, comando ou se a corrente está entrelaçada com o cabeçote. E aí eu aconselho você, antes de abrir para fazer o orçamento, cobrar pelo serviço, que sendo feito ou não, deve ter custo. Afinal, você tem uma fila de espera de serviços para atender. E motor danificado, analisar peças leva tempo e nem relógio trabalha de graça. Se o cliente já está ali com intenção de te usar para diagnosticar o serviço, para levar para outro fazer ou até mesmo ele, vai quebrar a cara. Isso acontece demais, seja no motor, na elétrica, nem se fale. Ou ele tira o time de campo ou ele paga depois de aberto o motor. Ele não quer pagar 2 vezes mão de obra. Na maioria das vezes, ele acaba fechando o orçamento total com você, porque fazendo ou não, ele terá que pagar a sua mão de obra. Entenderam essas pegadinhas? Isso pode ter em todas as coisas. O exemplo aqui foi de um barulho no motor, mas pode ser uma elétrica ou um problema intermitente que até dificulta o diagnóstico. Por isso, a importância de questionar o cliente e entender o que realmente ele precisa. Você não perde tempo, tem o seu dia muito mais produtivo. Agora vamos voltar para a hipótese da revisão. Você elaborou 2 orçamentos e está tudo assinado pelo cliente. É hora de colocar a mão na graxa e fazer a melhor revisão de todas. Seja excelência em cada uma delas.
Crie uma tabela para que nenhum item passe despercebido no seu entendimento. Peça mais de um dia, se possível, para o seu cliente e entregue a moto dentro do prazo combinado. Peças que vão comprometer o seu serviço, não dê opção de escolha. Por exemplo, um aço de bengala danificado, muitas vezes imperceptível, é necessário a desmontagem, o conhecimento, e você já viu que está mais para lá do que para cá. Condene! E se o cliente não quiser, ops! Assina aqui, camarada. Evite ficar ligando para o cliente para falar uma peça que tem que trocar outra e depois outra. O cliente já não gosta de gastar com esse tipo de coisa e ficar informando o picado é a pior maneira que tem. Mas também não troque nada sem ser autorizado. E ao repassar o orçamento, avise que pode haver alterações e que você entre em contato caso aconteça. Porém, que aquele preço aproximado do orçamento que você passou é para preparar ele financeiramente. Veja velas, filtros, troque fluidos de freio, de suspensão, líquido de arrefecimento, limpeza de corpo e bico de injeção ou do carburador, por exemplo. Lubrifique, caixaria ou troque se necessário for diagnosticado. Existe caixaria que na hora da lubrificação vai apertar, ela fica dura, ela fica com calo, ela já tá ruim. Troque, condene. Já coloca uma nova aí e ensine o seu cliente a fazer as manutenções periódicas. Rolamentos de roda estão com os retentores ruins, condene, pois se não trocar vai entrar água, vai danificar o rolamento novo. E quem paga o pato? Você. Não tem um retentor? Vá atrás ou avise para o seu cliente que é necessário para que ele compre. Cabos, lubrifique, ou se estão muito ruins, condene. Cliente não quer ter problema na moto dele e parar a noite no breu. Ops, ó, ele já mudou de ideia se você falar essa. Regule válvulas se necessário, dê um belo trato, informe o seu cliente das próximas manutenções de acordo com a quilometragem e seja feliz e ganhe o seu cliente pela excelência e não pelo preço. Cliente que vem por preço, vai por preço. Ele quer o mais barato e se você começa a ser o mais barato de todos, não vai sobrar tempo para atender os bons clientes que tem por aí. Aqueles que fixam em um lugar apenas, aqueles que te tornam clientes multiplicadores de cliente. Espero que vocês gostem desse vídeo, pois eu fiz com muito carinho. Venha comigo, juntos vamos ser uma oficina organizada. Não esqueça de fazer parte desse canal e acompanhar os vídeos exclusivos para lhe ajudar. Se você tem alguma sugestão, nos envie. Meu nome é Rose e eu tenho uma oficina organizada.